Olha aqui, o telefone. Vou telefonar aqui para alguém, que é o nosso dialogador de hoje, um telefone antigo que ele me trouxe. Alô, eu queria falar com o Raimundo Neto, escritor, produtor cultural. Tá aí ele? Diga ele que venha para o diálogo. E ele veio mesmo. Raimundo Neto, escritor, produtor cultural, editor de 2 revistas da área de cultura e artes, a Caos Portátil e a revista Para Mamíferos. E é também ele, Raimundo Neto, o coordenador editorial da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Raimundo Neto, venha cá para o nosso diálogo. Prazer. Que bom estar aqui. Você, rapaz. Rapaz, você me trouxe um telefone. Mas eu vim por e-mail. Hein? Eu vim por e-mail, foi rápido. Mas você me trouxe um telefone. Por que um telefone? Hein? Me explique. O primeiro objeto que ele me traz, olha o telefone. Por quê, hein, Raimundo? Porque tem motivo. Pois então me diga. Esse programa é um programa de filosofia a partir dos objetos. Como é que você vai filosofar sobre o telefone? Hein? Vamos falar de comunicação, né? Comunicação, que o telefone é uma forma de unir pessoas. E na nossa fortaleza antiga, isso na minha época dos anos 70, quando eu era garoto, né? A gente usava esse telefone, esse aparelho de telefone. As pessoas ligavam, perguntavam se a pessoa estava. Se não estivesse, não tinha problema, ninguém ficava com raiva, deixava recado. O Raimundo Neto está? Não? Ah, tá bom. Diga ele foi o Ricardo Guilherme que telefonou. Tá, obrigado. É isso. Ligue quando puder. Aí quando eu falava com você, perguntava, você poderia vir amanhã? Ou depois da manhã? Quando é que você pode vir? E você marcava seu dia, você ia tranquilamente, não tinha estresse. Era uma vida muito mais tranquila, mais organizada, né? E hoje não. Hoje, agora você tem o telefone atrelado. Atrelado é isso? em si. Isso. Que você está assim, eles ó. nos enganaram. Exatamente. Você anda com um penduricalho assim, ó. Exatamente. Eles nos enganaram, dizendo que essas coisas vinham para dar conforto pra gente, qualidade de vida, a gente viver melhor, o celular, internet, que tem várias vantagens, não tenha dúvida, mas que ao contrário de nos deixar com mais tempo e nos deixar mais à vontade, nos escravizou. E Raimundo, há uma tendência nisso, há uma pertinência e uma certa recorrência. O homem cria extensões, não é? Cria necessidades, cria objetos para satisfazer as suas necessidades e depois fica escravo delas, dessas necessidades que ele próprio criou. Eu acho que o nosso sistema ele é próprio para isso, porque o nosso sistema não é humano. Nós humanos criamos isso, mas não para humanos, criamos para máquinas, né? Então nós estamos sempre nos maquinizando. Como o sistema, o objetivo é produção, você tem que estar produzindo, então tudo aquilo que era para na realidade dar mais conforto, lhe deixar com mais tempo folgado, na realidade eles usam para você produzir sempre. Ou seja, hoje você liga para os seus amigos, você entra no Facebook e de repente está todo mundo acordado de madrugada. Porque é a hora que consegue trabalhar, é a hora que consegue produzir. Por quê? Porque já passa o dia fazendo outras coisas. Então, no final das contas, você trabalha no final de semana, você trabalha à noite, de madrugada. Por quê? Porque está vendo e-mail, porque você está ligando não sei o quê, porque a pessoa liga do celular, olha, prepara isso para amanhã e tem que vir agora. Não há tempo mais para a gente, não há tempo para a família. Então, é um caos que nós estamos vivendo em cima Você disso. tem telefone celular? Tenho. Tem, né? Tenho. Sempre fui contra, mas aderi por alguns benefícios. Que benefícios? Eu tive filhas. Então eu saí de casa e ficava imaginando, se a minha filha cair, onde estiver, eu voltarei para... Olha aí a vantagem. Olha aí a vantagem. Aí é a vantagem. No passado, olha, alô, a filha do Raimundo Neto teve uma pequena queda aqui na escola. Como é que eu falo com ele? Está no trabalho, etc, não é? Tá tem que telefonar para outro lugar. Então quando ele chegar, ele vai saber. Quando ele chegar é que ele vai saber e tomar providência. Telefona para o trabalho, né? Como você trabalha na rua também, né? Visitando os equipamentos culturais da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, sobretudo aqueles ligados a editorias, não é? A gráficas, você não será encontrado. É verdade. Então avise a ele, quando ele chegar às 19 horas, que a filha dele e tal... Não, mas aí você já saberia, porque a sua filha já teria voltado, já estaria em casa. Quando você chegar em casa, depois de você passar a noite indo para lançamento de A ou B, você chegar em casa assim, meia-noite, aí você saberá que sua filha está dormindo e no outro dia de manhã ela estará bem, né?
Mas enfim, eu posso caracterizar então como um gesto nostálgico o fato de você trazer o telefone que deveria estar no Museu do Ceará? Não é nostálgico. Eu acho que é para a gente repensar. Eu acho que essa tecnologia é muito positiva. Eu tenho vários exemplos de como a tecnologia, para mim, na minha vida, é útil, mas que nós não podemos deixar ser dominados por ela. Uhum. E, por exemplo, o nosso celular, cadê o celular? Não tem o celular, meu celular está ali. Eu tirei ali. O celular também vai para o museu? O destino do celular é o museu? Acho que talvez de repente... De alguns já são, né? De algum, esse destino já sim. E é rápido, né? Hoje é rápido, porque a tecnologia é uma coisa que anda muito, muito ligeira. Rapidamente você está atrasado, está ultrapassado. Né? E outra coisa, hoje muita gente não lê jornal, mas sabe todo tipo de celular. Que celular tem, o outro que tem não sei o quê, o outro que tem internet, o outro que é a capacidade, resolução não sei de quanto, cartão de memória. Eu não entendo nada disso. Mas exatamente, você falou que as pessoas leem jornais, etc., pela internet e tal, e até pelo celular você recebe notícias, sim, e também pode assistir televisão, etc., etc. As pessoas estão se especializando em generalidades, ou seja, você sabe muito pouco sobre muito. Eu acho o seguinte, eu acho que nós temos informação demais. Eu acho que nós não absorvemos nada. Pois é, não tem profundidade. Não tem. Você dá um passeio, você fica especialista em generalidades. Em manchetes. Mas isso combina com a nossa humanidade, porque o ser humano está ficando superficial. Né? O ser humano está ficando superficial, ele não está indo mais a fundo das coisas, porque não tem tempo. Deixa eu telefonar aqui para uma outra pessoa, para que ela possa me dar a opinião dela a o respeito. outro objeto que o Raimundo Neto, escritor e editor, me trouxe. Alô? É da bodega do seu João? Podia trazer aqui na minha casa aqui do Ricardo Guilherme, o diálogo do Ricardo Guilherme, trazer manteiga Patrícia. Olha aqui, que é só de uma bodega, eu tinha que telefonar para uma bodega. É uma bodega. Para trazer manteiga Patrícia. Que coisa emocionante, Raimundo Neto. Você me traz um telefone e agora me faz falar com um bodegueiro para trazer aqui em casa uma Patrícia. Esse seu bodegueiro já é moderno. Já é moderno. Delivery. É delivery, porque ele tem telefone e ainda tem entrega. Não, telefone ele tinha que ter. Ele tem que fazer os pedidos sem sair lá do balcão, porque bodegueiro que se preza não tem vida. Ele fica em cima do balcão. Pois é, mas no meu... Agora vamos agora, dois velhinhos agora. Ele é jovem. Mas enfim, no meu tempo, bodegueiro não tinha telefone não, meu filho. Para falar com o bodegueiro, você tinha que ir lá. Seu fulano. Porque ele não entregava, mas tinha o telefonezinho lá dele. Não, tinha não. Olha, o bodegueiro, eu adorava... Eu sou ainda do tempo, na minha infância, que o telefone surgiu no Ceará, Fortaleza. Quer dizer, né? Surgiu não, se popularizou, se democratizou o acesso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Também eu sou 1,50 m e alguns anos, mas não é tanto assim, né? Olha, eu gostava muito de ir pra bodega. Bodega? Adorava o cheiro de bodega, porque antigamente o bodega tinha aquelas máquinas de torrar café, né? Tinha aquele cheiro de café no ar, e eles chegavam lá, o café lá em cima, torrava no saco, e caía o pó no saco na hora, e ele dobrava assim, dava pra gente, achava legal, e saía com um pão debaixo do braço. Tinha várias sacas, arroz, feijão. Tinha, tudo a granel, né? Tudo a granel. É. E tinha as promoções do refrigerante, as miniaturas, tudo, né? Era o bodegueiro que dava pra gente. Seu João, recebi a Patrícia, viu? O senhor anota meu nome aí na caderneta. Na caderneta. Não vou pagar, não. Anota na caderneta. Sistema econômico criado, né? Depois eu pago. Hein? Um sistema econômico que foi criado para poder manter esse povo todinho. E o povo não morrer de fome, né? Crediário, né? Sem juros. Era a caderneta. Como é que era? A caderneta. Chamava de caderneta, era de fiado, né? A caderneta de fiado, né? Você não pagava e punha lá. Nisso também nos transformamos, nesse aspecto também nos transformamos, nessas relações comerciais também. O dinheiro hoje também está candidato a virar objeto de numismática, não é? De colecionador, não é? De numismática e museu. Dinheiro. Para quê, né? Nós temos o dinheiro virtual, não é isso? Dinheiro virtual, cartão. Plástico. Mas nem todo mundo hoje ainda usa, né? Ainda usa. Mas antigamente era interessante, né? Porque nós viemos de uma sociedade onde antigamente, no começo dos primórdios, era troca, era o escambo, né? E depois isso mudou, né? Virou a questão do papel e dinheiro.
Mas só que o que acontece hoje em dia é que nós somos escravos também do dinheiro. Né? As pessoas estão tão correndo, porque quando eu era garoto, a minha mãe tinha uma costureira que chegava lá em casa uma vez por semana, Dona Maria, que ia costurar roupa pra gente. A mamãe comprava fazenda, levava a fazenda, não sabia nem que fim teria, e mandava fazer as camisas. Não tinha essa coisa de grife, aquela correria de grife, que tal. Você comprava aquela roupas unissex. Sim. Você ia para homem, para mulher e tal, aquela coisa que vinha nas promoções dos tabuladores, e se comprava aquilo e todo mundo vivia feliz sem problema. Hoje não, os filhos já dizem, mamãe, eu só quero a roupa, a camisa se for tal, a calça se for tal. Não existia shopping center naquela época, não existia nada disso, não tinha essa glamorização. Hoje a corrida é demais em relação à questão de dinheiro, é complicado. Mas a manteiga você me trouxe para quê? Para pautar que tema, que reflexão a partir da lata de manteiga, Patrícia? Olha, eu gostava muito de manteiga de lata, como se dizia, né? Manteiga de lata. Manteiga com sal. E essa coisa da gente ter o espaço para tomar o café com a família, que eu tenho muita saudade dessa a hora da merenda, né? A hora da merenda. A hora da merenda. Quando o café ficava pronto, para comer com tapioca, passando uma tapioca quentinha, feito na cozinha com as empregadas. Na época 15 horas, geralmente, 15h30, a hora da merenda, né? Às vezes mais tarde, às vezes 4 horas. Antes da janta. Era maravilhoso, era maravilhoso. Era um momento de reunião com as pessoas. A comida sempre foi a cozinha sempre foi o melhor lugar da casa. Lugar da casa. É onde as pessoas se reúnem, conversam sem pressa, beliscando. É engraçado, ó, minha avó tinha um móvel que não existe mais hoje, que é o guarda-comida. Ninguém usa hoje mais guarda-comida, mas antigamente tinha. E quando as pessoas iam visitar minha avó, ela chegava e dizia, apontava para o guarda-comida, a pessoa chegava lá e pegava. Tinha grude, bolo Luiz Felipe, bolo fofo, tinha cajuína, tinha doce de banana, doce de caju, muitas coisas que ela fazia em casa, que vinha do sítio, essas frutas para se aproveitar e tal. Então, era uma coisa bacana, então não tinha aquela comida e tal. Hoje, com toda essa riqueza, você chega na casa das pessoas, quando vai visitar, que hoje ninguém visita mais ninguém, você chega lá e vai pedir uma pizza da pizzaria, porque não tem nada para comer em casa. É uma coisa engraçada, né? Eu estou impressionado, porque ele é tão jovem, uns 10 ou 12 anos mais jovem do que eu, e tá me fazendo aqui recordar José Lima Verde. Eu estou com vontade de cantar uma musiquinha, ver se ele sabe de onde é. Eu vou fazer agora um teste. Essa é uma música, de quem é, meu Deus? É do Abreu, Zequinha de Abreu, acho. Acho eu que é Zequinha de Abreu. E era como é que chama? A característica de um programa de saudade. A Hora da Saudade. Coisas que o tempo levou, feito na Será Rádio Clube por José Lima Verde. Então, quando alguém, inclusive, virou de tal forma, agora essa geração já não usa, mas até a minha geração de adolescente, quando a gente começava a ouvir falar de coisas do passado, a gente cantava para dizer que o outro era antigo, né? Que o outro gostava de ser saudosista. É como se fosse correspondência ao o novo, né? É o novo. Engraçado, você tem essa ligação, você é tão jovem, um homem na faixa dos 40 anos, e tem uma ligação tão grande com o passado, com o seu passado e com o passado de outras épocas, porque eu sei que você é um romancista, e aqui aproveito para colocar no ar aqui, na mesa, um outro objeto que ele me trouxe, que é um conto do passado, Cadeiras na Varanda, que é um romance passado exatamente na Fortaleza Antiga, não? Isso, exatamente. Essa então, história... Você é ligado à história, sendo tão jovem. Mas isso é uma doença. Explique-se. Isso é uma doença. Fale mais sobre isso. Olha, esse livro é o seguinte. Eu, desde pequeno, quando eu aprendi a andar na rua, né, com 10 anos de idade, que minha mãe me ensinou a andar na rua, que eu estudava no colégio militar, ia para casa pegar ônibus, conheci a praça José de Alencar, que na época onde eu pegava os ônibus e tudo. Eu comecei a andar na cidade e eu via as casas, que na realidade eram sobrados que tinham no centro da cidade. Eu achava interessante que embaixo eram lojas, eram mercearias, bodegas, lojas de fazenda e tal. Mas a parte de cima desses sobrados era belíssimo, porque era justamente a parte esquecida, a parte antiga. Pareciam duas cidades, a cidade de baixo e a cidade de cima. E eu sempre gostei muito dessas coisas de casa antiga, não sei porquê, coisa antiga também, música antiga.
Eu sempre gostei muito. E tinha uma casa na Guilherme Rocha, que era Itapuca Vila, que era um bangalô, uma coisa lindíssima. Que Tem aqui? Tem aí. Tem aqui? Tem. Deixa eu mostrar. Uma foto. Que é ali Era na Guilherme Rocha, na né? Guilherme Rocha. Era. E eu pegava o ônibus... É aquele de madeira? É, exatamente. É aquele de que era madeira? rodeado de madeira. Que é do Alfredo Salgado, não? Que era do Alfredo Salgado. É do Alfredo Salgado, Que ele exatamente. construiu lá, no começo do século XX. Sim, mas continue Então, enquanto eu procuro aqui a Eu foto. passava de ônibus, na época era o Conrado Cabral, e eu passava sentado do lado do sol para poder ver a casa. Todo dia eu olhava para aquela casa, achava lindo. Aí a casa começou a cair, até que derrubaram finalmente. Quando derrubaram a casa, eu decidi, eu vou escrever um dia falando sobre isso, porque essas coisas não podem acontecer. Então eu decidi, aí na hora veio na minha cabeça, Isso. Um Conto no Passado. Só o nome, Um Conto no Passado. E eu fui escrever esse livro já em 2005, muitos anos depois, é que eu lembrei aquele livro que eu nunca escrevi na vida, que é Um Conto no Passado, Cadeiras na Calçada. Que é no Jacarecanga essa casa. Era. Né? Agora tem uma escola lá, não tem nada a ver. Inclusive, uma coisa interessante. Um dia, uma amiga minha pediu para... Neto, aquela casa ainda existe? Não existe não. Foi derrubada e tal. Aí ela disse, e hoje tem o quê? Tem uma escola. Aí eu fui na escola, por curiosidade, fui na escola, tirar umas fotos. Aí quando cheguei nessa escola, a escola do estado, todo mundo na escola, os funcionários, sabiam da história da casa. Aqui tinha uma casa grande, que era quase toda de madeira e tal. Aí teve um deles que disse assim, é engraçado que essa casa se vinga até hoje. Eu disse, como é que se vinga? Ele disse, porque tiraram a casa, mas não tiraram os cupins que tinham na terra. Então, aqui na escola, a gente sofre muito com cupim. É feito detetização não sei quantas vezes no ano, mas os cupins atacam. E eu comecei a olhar as paredes tudo marcado de cupim. A casa ainda estava se vingando. Veja, você teria coragem de voltar a um lugar da sua infância. Digo coragem porque é sempre uma visita dolorosa, não? Rever um lugar que já foi, que já não é, sobretudo quando ele desaparece completamente, se transforma em outra coisa. E aí me ocorreu uma frase que eu queria que você comentasse. Eu tenho uma frase que eu digo que diz o seguinte: Fortaleza é um lugar para o qual uma cidade para a qual a gente nunca pode voltar, porque na volta a cidade já não é mais a mesma. Infelizmente, muitas das cidades são assim. Fortaleza é estritamente assim. Porque Fortaleza tem uma tradição, eu digo muito isso, ela tem uma tradição de não ter tradição. Ela não quer ter tradição. É por isso que se cobra muito da política patrimonial aqui do Estado, mas é difícil você falar em política de patrimônio quando o povo não quer saber de patrimônio. O povo não está preocupado com isso, o povo não sente falta disso. Se você monta um shopping na cidade, todo mundo sabe que esse shopping existe e vai lá visitar. É um disco voador, né? O shopping é um disco voador. Mas agora, por exemplo, derrubaram uma casa belíssima, nova conservada, ali na Santos Dumont. Tem até uma foto dela aí. Tem a foto dela aqui. Na Santos Dumont, perto ali do Antônio Augusto, entre Antônio Augusto e João Cordeiro. É a casa... Uma casa rosa sei, belíssima. Está inclusive no YouTube, a destruição dessa casa. Eu acho que sim. O Maurício Carlos, inclusive, A documentação disso. Foi. Morava quem você estava dizendo lá? Morava gente lá, eu sabia que morava, por isso que eu acreditava que ia durar mais tempo, essa casa. Esta casa. E ela foi abduzida, né? Porque as casas são abduzidas, eu não sei como é que eles fazem isso, que a casa desaparece de um dia para o outro, é uma coisa... E geralmente é nos feriados, acontece nos feriados isso, né? Na calada da noite ou nos feriados, vem um trator. E essa destruição foi feita exatamente assim, o trator de trás para frente. Está no YouTube, você vem vindo o trator e a fachada da casa é a última que cai. Pois é, até para ler esse livro, você nunca vai ler o livro do mesmo jeito, porque vai sempre encontrar uma casa a menos. E esse é um romance histórico? Ele se passa no passado? Ou... Ele se passa no começo do século XX e durante o século XX, do começo ao finalzinho do século XX, porque é a história narrada pelo personagem, o personagem contando a sua história. Né? Só que ele se confunde com a história de Fortaleza. Tem vários fatos, personagens verídicos da cidade. Mas qual o objetivo desse livro? Eu nunca acreditei nessa coisa turística de você chegar e olhar, mostrar o prédio como aquele Palacete Ceará, que é a coisa mais linda, né, ali na Praça Ferreira, e dizer, olha, esse prédio foi construído em 1912. O turista olha e diz, tira a fotografia, vai embora e esquece. Palacete do Ceará, é desse que ele está falando. Então, o que é que eu imaginava? Eu imaginava justamente
era dar vida a todas essas casas, que aí o objetivo do livro é esse, ele fala das casas, das praças, da vida que existia, dos nossos parentes, dos nossos avós, para que as pessoas sintam o aspecto humano dessas construções. E não apenas como uma fachada, uma coisa cenográfica que está ali e que vai tirar foto e vai embora. Não é isso, não. Raimundo Neto, o coordenador editorial da política do livro, né, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, é o nosso dialogador de hoje. Ele é também escritor, claro. Ele é ele é sobretudo escritor, romancista, cronista do jornal O Povo e contista também, e é artista gráfico também, é um homem da editoria. Ele edita pelo menos 2 revistas importantíssimas. Uma delas é o Caos Portátil e a outra, uma revista literária também chamada Para Mamíferos. Mas eu queria, já a propósito do que ele me trouxe aqui, que é o romance dele, Um Conto do Passado, colocar aqui uma outra questão, Raimundo Neto. Você deve ter feito uma pesquisa de linguagem dos anos 20 para que esse personagem absorvesse essa pesquisa vocabulária, etc., e sintáxica para escrever o livro? Não. E reproduz isso no livro? Não? Reproduzo, mas sem ter feito essa pesquisa. O que acontece? Quem lê o livro diz assim, você fez uma pesquisa durante muito tempo, né? Eu fiz a minha vida toda. Porque, na realidade, desde pequeno eu gosto da história de Fortaleza. Mas esse linguajar... Li jornais. Agora, eu sou fisioterapeuta e sempre gostei, desde pequeno, conversar com pessoas de idade. A linguagem, na realidade, tem um elemento muito de oralidade, esse livro. Porque são as pessoas que eu ouvia a conversa que dizia para mim, olha, naquele lugar tinha uma casa, era assim, a gente ia assim, fazia assado, tarará, tarará. Cansei de ir para Praça Ferreira, encontrava aquelas pessoas de 80 anos, eles olhavam para mim, você lembra se aqui tinha um cinema e tal? Eu disse, não era aqui não, era aqui. Aí ele é mesmo, né? Mas o meu conhecimento era um conhecimento de jornais, que eu lia muitos jornais, alguns livros também de memorialistas. Eu sempre gostei muito dessa coisa da história de Fortaleza. Eu estou colocando essa questão, e achei ótimo quando você disse que não pesquisei, porque há também uma outra possibilidade, que é uma certa arbitrariedade da criação, quer dizer, você poder trabalhar com várias linguagens, e não só com essa necessidade. Não ter como parâmetro para criar um romance, a mimetização de uma linguagem de um tempo. Você pode transgredir, como é que chama? Mixar, samplear, não é? Linguagens. E achei que poderia ser esse caminho. Mas mesmo que não seja, eu queria que você discutisse sobre isso, sobre literatura. A literatura que tem como parâmetro a mimetização da época, da mentalidade, do tempo que ele está reproduzindo no seu romance. E o outro caminho, que seria esse caminho mais arbitrário, mais de poeta, que pode recriar e mexer as referências culturais a seu bel prazer. Olha, eu sou contra receita, não existe receita, né? Cada um escreve, e a literatura é fantástica por isso, né? Porque quando o Ricardo Guilherme escreve, tem todo o Ricardo de Guilherme ali, mesmo que não esteja escrito. Da mesma forma, Raimundo Neto e outros autores. Então, assim, o que acontece? Quando eu escrevi o livro, e isso acho que é uma das coisas mais difíceis quando você vai escrever um livro e compor um personagem, é você encontrar a voz dele. Quando você encontra a voz dele, a coisa já anda naturalmente. E assim, eu quis dar verdade à história. Então, o que acontece? Você percebe lendo o livro que a infância dele e a juventude, ele conta com mais entusiasmo, que é o entusiasmo de jovem. O personagem, o Américo Lopes. Outra, ele tem muito mais memórias, como geralmente acontece quando nós somos mais jovens, vivemos mais, nós guardamos mais as coisas. E a partir da medida do tempo que ele foi envelhecendo, as coisas vão perdendo mais o valor. Então ele começa a contar de uma forma mais... né? Inclusive teve gente que disse assim, Neto, é engraçado, você bota personagens no livro que entram e saem o tempo todo. Eu disse, como na nossa vida. Quantas pessoas entram na nossa vida e saem? E o drama é esse? O conflito fundamental do romance é esse? Não. Alguém que vai perdendo a memória, que vai perdendo... Não. A pessoa vai envelhecendo e a voz dele vai se alterando. A voz dele com 20 anos não é a mesma voz de 50 anos. Mas qual é a questão? Isso foi cuidado meu. O que acontece do clímax da história é uma relação de amor, uma história de amor. Tem que ser, né? Uma história de amor, amor e tal. Porém, na realidade, existe um grande personagem que você só entende no final aí, que é a cidade de Fortaleza. Porque a cidade de Fortaleza, ela está toda passando no livro. Uhum. Muito bem, olha aqui. Você está vendo que nós estamos conversando hoje, o dialogador de hoje é um homem ligado à Fortaleza.
um amante de Fortaleza, um fotógrafo de Fortaleza. Tenho certeza que essas fotos que estão aqui Só tem uma que não é. são suas, não são? São sim. É você adora fotografar. Um dia desse ele esteve na minha casa e fotografou o quê? Onde é que nós nos encontramos mais ainda? Neste outro livro que eu vou colocar aqui em pauta. Juvenal Galeno, obra completa. E aqui está publicado por um trabalho da editoria que o Raimundo Neto coordena, que é a coordenadoria ligada a livros, a editoria, né, de livros. A peça Quem com ferro fere, com ferro será ferido, de Juvenal Galeno. Sim, e daí, meu querido, acontece que esta peça é a primeira peça da dramaturgia do Ceará, é 1859, e 35 anos, os manuscritos foram guardados por mim. E aí um dia, num gesto de magnanimidade, lá de, sei lá, talvez com medo da morte, Uma gentileza. eu entreguei esse, como é que chama? Manuscrito de 1859 para o setor de obras raras da Secretaria de Cultura. E quem estava lá para fazer isso, para receber e para dar uma formatação, finalmente publicar essa obra de 1859, era exatamente Raimundo Neto. Pronto. Isso aí, rapaz, isso aí foi um presente, um grande presente. Uma peça que é a pioneira do teatro escrito e encenado no Ceará, publicado 151 anos depois. Isso aí é uma coisa realmente... A Secretaria da Cultura fez essa obra completa de Juvenal Galeno e foi um trabalho de garimpo, né? Assim, eu sempre achei importante a pessoa do Juvenal Galeno, que todo mundo fala que é importante, mas não conhece as obras, porque muitas delas não existem. Não são republicados, é um mistério, até porque que nunca foram, porque tipo Prelúdios Poéticos, que é o marco do romantismo no Ceará, que é a primeira obra de Juvenal Galeno, só teve a primeira edição, né? É uma coisa assim estranha. Então a gente buscando, por um acaso chegou o Ricardo Guilherme com esse manuscrito. E é interessante porque o manuscrito é do tamanho de uma caderneta, né? É uma coisinha miudinha. Aqui é a letra as letras miudíssimas, né? E o Ricardo Guilherme numa loucura qualquer, né, saiu fazendo a transcrição, que tem até aí, a gente deixou... Isso, está aqui a letra do Juvenal Galeno e a minha letra. Isso foi feito com lupa, copiando pedaços. Muito tempo, né? Com certeza, muito tempo. Eu era menino e tinha mais paciência do que hoje para descobrir isso. Depois foi um trabalho que fizemos juntos também com Marcelo Costa, não é? Marcelo depois datilografou a peça, tentamos publicar, mas enfim... Agora é a hora de publicar esta obra, a primeira obra de teatro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Primeira obra assim, de teatro, né, de texto literário, de literatura dramática que temos, que é uma peça do Juvenal Galeno. E um detalhe interessante, viu? Porque assim, esse ano, 1859, foi o ano que veio a comissão científica aqui para o Ceará, que inclusive veio Gonçalves Dias, né? E todo mundo sempre falou, né, que Gonçalves Dias é que influenciou o Juvenal Galeno a escrever popular. Só que na realidade, até então, até encontrar essa peça nas suas mãos, a informação que nós temos dela é que o Barão de Stuart fala que essa peça foi encenada em 61. 1861. Só que nós vimos no material, no manuscrito, que ela foi escrita em 1859, ou seja, antes mesmo da comissão chegar aqui. Exatamente. E qual é o fator mais importante dessa peça, para mim? É porque nela o Juvenal Galeno fala sobre a questão da exploração dos pobres, a exploração dos latifundiários, a união da igreja com os latifundiários e o poder da justiça contra os mais pobres que não têm direito a nada, que são explorados. Então mostra já a característica popular do Juvenal Galeno nessa obra. Além de ser a dramatização de um provérbio. Com certeza. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olha, no próximo segmento, nós vamos dar segmento. No próximo segmento, vamos dar seguimento ao diálogo com ele, com o Raimundo Neto. Mas vou usar o telefone que ele me trouxe. Alô, produção? Pode começar o intervalo, tá?
Eu sou Felipe Adjafre e quero convidar vocês para uma grande viagem musical ao som do piano. Embarque agora no melhor da música nacional e internacional, que fizeram e que fazem sucesso e que vão deixar seu sábado ainda mais especial. E você ainda pode pedir sua música favorita através do nosso e-mail ao somdopiano@tvceará.ce.gov.br. Espero vocês! Apoio Cultural Construtora Edvore, garantindo a qualidade da sua casa. Agora você pode refinar ainda mais o seu evento com a sofisticação e charme que só um piano de cauda pode oferecer. O glamour do piano de cauda branco e o clássico piano de cauda preto. Ligue agora 3091 0725. Olha, eu estou telefonando porque nós precisamos ir a uma manifestação de rua, fora Collor. Olha aí, vamos sair à rua para não sair da escola. É uma manifestação da UNE, do DCE, enfim, exatamente a propósito do impeachment do Collor. Meu Deus, em que ano eu estou? Eu estou falando com quem? Com algum estudante? Eu estou falando exatamente com o estudante desse tempo. O estudante Raimundo Neto, que é o nosso dialogador de hoje, que é editor, que é coordenador editorial da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que cuida da política de livro, de editoria de livros, e é também editor de 2 revistas na área de cultura, o Caos Portátil e o Para Mamíferos. Ele me trouxe, entre os objetos para pautar a nossa conversa, um panfleto assim, enfim, um folder do Fora Collor. Então eu voltei ao tempo para falar com ele quando ele tinha possivelmente quantos anos? Uns 18? Não, tinha mais. Tinha mais? Tinha mais? Era 20 e poucos anos. 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Que loucura é essa? Você me traz não só isso, mas me traz aqui também uma cédula da votação para presidente. E olha quem são os candidatos para presidente. Vejam aqui, em que tempo nós estamos, em que tempo este 89. historiador a que tempo ele nos levou? Os 2 candidatos são Lula e Collor. Exatamente. Ele guardou a cédula. Uma cópia, uma reprodução, possivelmente, claro. A original, claro. É verdade, a original? É, exatamente. Eu era presidente de mesa. Naquela época. Isso aí foi a eleição entre o Lula e o Collor, e eu era presidente de mesa. E na época do movimento estudantil, quando eu entrei na faculdade, eu era estudante de fisioterapia. E eu comecei a me envolver com o centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico, participei do DCE e participava demais disso. Durante muito tempo foi minha febre, era política estudantil, e a gente andava muito nesses eventos e tal. E gostava, eu era presidente de mesa e adorava. Achava legal isso, porque encontrava as pessoas, conversava com elas, né? Eu achava... a gente não tinha eleição, foi a primeira eleição Depois da ditadura, né? Verdade. Então, era uma coisa que eu valorizava demais, achava bacana. Então, E o Collor ganhou. Daí porque depois me veio o impeachment, né? O impeachment, que foi também muito bonito, né? O povo na rua. O povo na rua, cara pintada ou sem ser cara pintada, mas o povo começou a discutir e ver a possibilidade de poder tirar o seu presidente. Trouxe? A propósito, para nós falarmos sobre... Para falarmos sobre acreditar. Eu acho que crença. Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, por mais que eu veja, eu assista as coisas não indo muito bem, ou geralmente levando cacetada na vida, né? Tem muita coisa que eu faço que eu digo, por que ninguém faz? E eu faço e apanho e descubro, ninguém faz porque sabe que é perda de tempo, né? Porque realmente a gente leva muito na cabeça. Mas eu acredito. Eu acredito nos meus princípios, eu acredito no que eu acredito, e eu procuro sempre fazer. Você acha então que você não traiu e que as pessoas não devem trair, melhor dizendo, para impessoalizar, as pessoas não devem trair os jovens que foram? Não devem trair a si mesmas. Né? Porque hoje eu vejo muito a falta de opinião, porque com a mídia dirigindo tudo, a moda e tudo, ela dirige o pensamento das pessoas. Então as pessoas hoje em dia, elas estão massificadas, elas estão
pensando como todo mundo pensa. Então você vai encontrar as pessoas por aí, os jovens, por exemplo, você vê isso muito nos jovens, que você, quando você encontra, e eu converso muito com eles, às vezes você senta numa mesa, tirando aqueles que são mais envolvidos com literatura e tudo, que muitas vezes tem mais conhecimento, leem, geralmente as pessoas falam de festa. Como é que vão curtir aquela noite, como é que vão curtir aquele momento, é a balada, é o show da fulana, é o show da ciclana, né? É uma coisa muito de momento, mas sem essa coisa da vida. É até chato, né? Aconteceu um dia desse, por exemplo, eu estava vendo um DVD do Chico Buarque com minhas filhas, porque elas sentaram para ver o que eu estava vendo. E uma pessoa passou e disse assim, você está querendo fazer lavagem cerebral com as crianças, né? E eu disse, não é não, eu quero apresentar para elas um cantor que ninguém mais vê como cantor. Inclusive uma criança de 8 anos um dia desse chegou para mim e eu falando da música de Chico Buarque, ele disse assim, mas Chico Buarque não é cantor, é escritor. Porque realmente as pessoas não têm oportunidade. Então, ele também é escritor. Ele também é escritor. Mas você disse uma coisa importantíssima, entre as muitas que você disse, Raimundo Neto, meu dialogador de hoje, é que as pessoas não estão mais, uma maioria, há uma certa tendência a se pensar em função das tendências e não da autonomia de pensamento. E há uma frase do Nelson Rodrigues, que eu agora vou aproveitar para a gente esclarecer isso aqui, que as pessoas citam muito e me parece que não está sendo compreendida na sua essência. Pelo menos para mim, que sou um neossólatra ou um neossólogo, não é? Que é o seguinte, a tal famosa frase, toda unanimidade é burra. As pessoas pensam que o Nelson disse isso para dizer que tudo aquilo que for consagrado por todo mundo é uma idiotice, não é? O que ele está querendo dizer é o seguinte, é que quando o fenômeno da unanimidade é que é burro, porque está todo mundo pensando de uma mesma forma. O fenômeno, não é a pessoa que é a unanimidade, não é? É o fenômeno, todo mundo pensando do mesmo jeito, aí você não tem a função primordial do pensamento, que é questionar, que é ver outro ângulo, que é ver outra possibilidade, ter outro prisma de pensamento. É um ato burro, não é um ato de burrice, não instigar o pensamento. Às vezes a própria pessoa não se conhece, né? Porque ela não se permite. Ela sabe todos os seus medos, porque as pessoas não conversam muito sobre si. Esse medo da exposição que as pessoas têm hoje, né? E você está com medo da exposição hoje aqui, por exemplo? Não. Eu falo o que eu penso em todo lugar onde eu... Eu, com a minha idade, eu já aprendi, logicamente, essas coisas que a gente não diz, porque a gente magoa as pessoas. Você não pode dizer o que você pensa, porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas dizem, a coisa que eu mais detesto é a falsidade, e é mentira. Porque elas preferem a falsidade. Elas gostam da mentira. Elas não estão preparadas para a verdade, ou para a sua verdade, ou para ouvir o que as pessoas pensam. Não. E as pessoas, geralmente, tem até uma figurinha do Carlos, que ele desenhava, que era lindo, que eram uns bonequinhos, todo mundo com uma chavezinha nas costas. Ou seja, as pessoas realmente, sem se dar o trabalho de decidir, de ousar, ou com medo de dizer o que pensa, porque pode ser rejeitado. Porque hoje todo mundo tem que ser aceito. É uma coisa ridícula, né? Então... Olha aqui, já que você falou de um desenho, não foi? Foi, do Carlos. Do Carlos, com as pessoas com uns, como é que chama? A chave dela... Da corda, né? A corda, como se todo mundo fosse uns bonequinhos programados. Eu me lembrei do seu lado desenhista, homem de animação, e tem aqui a prova disso. Ele me trouxe também como objeto, veja, uma revista, uma cartilha, melhor dizendo, Dentes Unidos, né, feita por ele, e me trouxe não só a revista, mas, digamos, o protótipo, o boneco... Na realidade são os originais. Os originais. Que são os originais do quadrinho. Tá aqui. Os originais, está aqui. Dentes Unidos e os originais. E a propósito de que você me trouxe isso, hein? Claro, além de lembrar que você também é um artista gráfico, é um editor. Isso aí é assim. Logo que eu deixei a fisioterapia, que eu trabalhei com fisioterapia até 95. E parei porque eu levei muito a sério a profissão. E eu vi que esse meio da saúde é muito complicado, você trabalhar no meio da saúde, né? Porque, principalmente na área de fisioterapia, que é um sacerdócio, e você de repente está no meio que o que vale mesmo é a questão capital, é dinheiro, né? A grana.
o paciente é visto como o cliente, né? Não é um ser humano que está precisando de ajuda, não é isso. Então eu decidi tirar umas férias e entrei no curso de cinema. Ah, é? Comecei a fazer o curso de cinema na Casa Amarela, fiz esse filme, O Ogro, que é esse originalzinho aqui, né? Que é um bonequinho no Zoetrópio, né? Que era os 100 anos do cinema, em 95. E eu comecei a fazer o curso na Casa Amarela e desenvolvi esse filme. Esses são os originais. E aqui você tem, digamos, um storyboard, que eles chamam, não é? Não, aí na realidade já são a cena. Aí já é a cena. Só que eu fiz isso no papel. Que é uma loucura, né? Isso é uma loucura. Foi feito no papel, a gente desenha passo a passo, são 24 quadros por segundo. E eu fiz um filme de 2 minutos e 3 segundos. Foi o maior filme do curso na época, que foi uma homenagem aos 100 anos do cinema. O nome do filme era Ogro. E que passou lá no Maranhão. Não tive a oportunidade de passar aqui no Cine Ceará, mas no Maranhão me convidaram para apresentar o filme lá. Foi muito bacana. Mas só que dava trabalho demais, aí eu comecei a desenvolver por quadrinhos. Eu queria mostrar exatamente esse desenvolvimento, ó. Estava mostrando aqui. O boneco está aqui e eu vou passando e ele vai dar a ideia de movimento, enquanto o Raimundo Neto fala. Bom, e depois da questão do cinema, eu comecei a fazer quadrinhos. Na época, quadrinhos era a nível de educativos, porque eu, usando o meu lado da fisioterapia e da saúde pública, que era a minha especialização, eu comecei a procurar a Prefeitura de Fortaleza e fazia, com a Secretaria de Saúde, cartilhas educativas. Né? Então, era verminoses, farmácias vivas. Então, geralmente, eram historinhas criadas em cima disso aí. Você também é desenhista, então? Também fazia desenho. Eu só não digo que eu sou desenhista, porque eu só fazia desenho para ganhar dinheiro. Né? mas, na época, eu conheci o Geraldo Jesuíno, que tinha a oficina de quadrinhos. Conheci o Mino. Cheguei a desenhar uma história do Capitão Rapadura para ele. E comecei a me envolver nisso, mas nunca entrei de cabeça, assim como depois entrei na literatura em 2005, quando lancei meu primeiro livro. Olha, o dialogador de hoje é o Raimundo Neto. Ele é cronista do jornal O Povo, ele é contista, ele é romancista, ele é editor da revista Caos Portátil, da revista Para Mamíferos, e é produtor cultural e também ele é coordenador editorial da política do livro, né? Da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. É o nosso dialogador de hoje. E ele é editor de uma revista, é pena que ele não tenha trazido, Para Mamíferos. Para Mamíferos. Que título engraçado. Né? É, o título engraçado. Para Mamíferos. Ele causa... Parece revista... Ele causa... Sei lá, de quê? Sobre bichos, sobre animais? Como eu já trabalhei orientando um projeto educacional no Zoológico de Fortaleza, então, com isso, quando eu me sugerir esse nome Para Mamíferos, eu só pensei no pessoal da veterinária. Veterinária! Aí eu nunca gostei muito desse título, mas ele causa estranhamento. As pessoas que veem até gostam, né, desse título. Sim, porque Para Mamíferos, mamíferos não só o homem, não é? É, porque só quem lê são alguns mamíferos, né, que são... Não é para se ler, é para se mamar. Bom, de repente... Mamar no sentido de repente é até bom, né? Ler e mamar. Que ato mais original, primitivo e bom, né? Não, e de alimento, né, de nutrição. Com certeza. Então eu vou corrigir o meu slogan. Não é que não seja para ler, é para ler e mamar. Porque mamar no sentido de pegar o pão do mel, o leite, né? O leite que alimenta o espírito. Porque a revista publica poemas, reportagens. É um suplemento literário, um evento literário, né? Quer dizer, é uma revista literária. Agora, nós falamos de música, também falamos de teatro, inclusive já teve texto falando sobre teatro radical. Né? Sim. A poética. E é uma revista muito bem feita e somos nós. Pena que você não tenha os editores. O Pedro Salgueiro, Tessia Montenegro, Nerilson Moreira, Glauco Sobreira, Jesus Irajaci e eu, né? Nós somos os editores dessa revista. Está no 3º número agora, que vai ser lançado agora provavelmente em novembro. Raimundo Neto me trouxe uma caixinha muito bonita, que é o último objeto antes do objeto surpresa. Eu abro para ver o que tem dentro e olha o que eu encontro. Um isqueiro. Vai ele ser agora politicamente incorreto e falar do fumo, será?
Ai, meu Deus. Olha, isso aí é o seguinte, isso aí é uma coisa que eu comprei. Eu comprei isso aí baratíssimo. Isso, eu tinha 13 anos quando eu comprei esses. 13 anos? 13 anos. Mais politicamente incorreto ainda. Um menino de 13 anos fumando. Eu não fumo. Agora é surpreendente. Eu não Ele sei, fuma. eu não sei beber. Eu não sei beber. Não é que eu não bebo. Eu não sei beber. Por isso que geralmente eu não bebo, né? Mas eu acho que eu deveria fumar, deveria beber, deveria fazer tudo isso, porque eu acho bonito quem faz isso. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu não fumo porque eu não gosto. Não. Mas eu acho bonito quem fuma, acho elegante. Meu Deus, ele é muito antigo, não é? Ele não tem a idade que tem. Porque ele parece discurso de gente que tem 80 anos, 85. É uma América. Quando o cinema americano glamourizou o ato de fumar, não é? Hoje uma pessoa da sua idade é para estar fazendo um discurso completamente contrário a esse. Não, o cigarro polui, o cigarro faz mal à saúde. E faz. Né? E a gente sabe tudo isso, Faz. é verdade. É bonito. Mas é lindo que você tenha a coragem de dizer, não, é bonito. É bonito. É como beber. Eu não sei beber, mas acho legal quem entende de bebida. Eu acho bonito garrafa de bebida. Quem sabe beber, Quem sabe beber também, né? sem CCD. Às vezes é bom não saber, né? Às vezes Também é bom. é melhor até esquecer. Mas eu não bebo, não fumo. Embora quando eu era criança, o primeiro filme de desenho animado que eu assisti foi aquele filme Aristogatas. E meu primo comprou pra mim um cigarrinho de chocolate. Você lembra disso? Cigarro Não. de chocolate. Cigarro de chocolate, sim. Moeda de chocolate. Sim. Aí a gente achava engraçado que pegava um cigarro de chocolate e botava na boca, pensando que o pai ia imaginar que aquilo era cigarro. Cara, Você então nunca fumou, Não. apesar de ter esse fascínio, a ponto de aos 13 anos Mas é ter comprado mas é um porque isqueiro. eu acho que eu tenho espírito de antiquário. Você tem espírito Aí de, eu vi, de achei Ricardo que- Guilherme Nirês, de gostar de guardar as coisas, de preservar Pois as é, coisas, acho que é isso mesmo. não é? As coisas e as pessoas. E as pessoas. As coisas até a gente perde, mas as pessoas é difícil. Mas acho lindo que, só um artista, né? Para ter essa coragem de dizer aqui, eu acho bonito sim o ato de fumar. E eu associei isso a uma geração que foi seduzida pelo cinema americano dos anos 40, né? Quando todas as estrelas, quando ainda se fumava em ambiente fechado, todos os galãs e divas do cinema fumavam com piteira ou sem piteira e se criava esse fascínio para a indústria do Exatamente, cigarro, né? exatamente. Hoje estamos vivendo exatamente o contrário disso. Não, hoje nós estamos vivendo um mundo que está caminhando para o lado ruim. Tipo, Monteiro Lobato hoje em dia é criticado porque ele falava da negra Anastácia, né, como o caso do Circo dos Cavalinhos, quando ele recebe a tia Anastácia e recebe todas aquelas princesas, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e tal, mas tem que dar um jeito de dizer para elas que a tia Anastácia é preta, mas só por fora, mas por dentro é branca. Né? Então, mas isso era da época dele, né? Não podemos tirar o autor da sua Hoje época. seria uma agressão Aí as enorme, pessoas, né? os colégios Seria, não é? acham ruim porque o Pedrinho caça onça, porque o Saci Pererê fuma cachimbo. Pelo amor de Deus, isso aí é ditadura, né? É uma ditadura, uma censura burra, eu acho, né? Fazer esse tipo de comentário. Então, hoje está ficando tudo muito pasteurizado, eu acho que está ficando meio chato, eu acho que o caminho não é por aí, não. O politicamente... A ditadura do politicamente correto, é isso que você está falando? É disso que você está falando? Exatamente. Das pessoas acharem também que criam esses mecanismos, né? Ou seja, de repente você pegar um autor como Monteiro Lobato e criticar porque na época dele havia escravo, falava de escravo. Poxa, qual é o problema? Eu acho que não é isso. É como o Zé Alencar é criticado, é um grande autor. Então você tem que imaginar o autor na época dele, não é hoje, não. Talvez se fosse hoje era complicado, mas naquela época era diferente. Muita gente às vezes quer criticar o Zé de Alencar, o indianismo do Zé de Alencar, com o olhar de Darcy Ribeiro. Não, entendeu? Não dá, né? Darcy é muito depois e com outra mentalidade, é de uma outra mentalidade. Não? Uma pessoa chegou para mim um dia desse e disse que não gostava do Zé Alencar. Eu disse, por quê? Porque ele é romântico. Eu disse, muito me admiraria se ele fosse emo. Mas romântico é normal, né? Na época dele era sucesso. A Raimundo Neto chegou a hora do objeto surpresa. Ele me trouxe, todos os objetos aqui são surpresas. Olha aqui. Patrícia, manteiga Patrícia. E ele pensa que é antigo. Existe coisa mais antiga, porque a dele ainda era em lata, hein? Mas é porque eu fiz a descoberta. Eu peguei onde você comprava o grama, né? Grama, né? Comprava no papel, assim, dizia, me dá aí uma lata desse tamanho, assim, você tirava e comprava. Mas enfim, alô, Raimundo Neto, chegou a hora do objeto surpresa. O que você me trouxe? Vamos ver? Eu lhe trouxe
um objeto surpresa, eu vou lhe passar. Tá ali o teu, menino, que a produção colocou ali dentro. Vamos trocar os objetos surpresas. O que tem aqui dentro, meu Deus? Bom, acho que o teu deve ser mais tchan do que o meu. Deixa eu ver. Pera. Posso Deixa eu ver tirar? se o meu... Posso tirar? Ah, o meu é mais tchan. O meu é... Posso tirar? O meu não. O teu é mais tchan. Tira o seu. Tira o que eu lhe trouxe. Caderno de notas. Eu vou matar ele agora, quer ver? Maria. E agora ele vai ter um gozo, um êxtase, um orgasmo literário. Sabe o que é isso? Carlos Câmara, o original dele. Exatamente. Eu lhe trouxe os originais da peça, da primeira peça do nosso mulher cearense, o nosso Carlos Câmara, o nosso Martins Pena cearense, o escritor, cadê ele? Carlos Câmara. A peça, olha aqui a data, 2 de janeiro de 1919, primeiro ato. É o início, é a criação da primeira peça, a obra de Carlos Câmara, que pertenceu à Academia Cearense de Letras, que é uma espécie de fundador, é uma espécie de fundador não, é o fundador da comédia de costumes cearenses. E eu sei que você é um apaixonado por história e por manuscritos, e lhe trouxe manuscritos da peça A Bailarina. E aí que ia se chamar, olha aqui, A Espanhola, A espanhola. porque era sobre a gripe espanhola, não tem da peça, uma burleta em 3 atos. Ia se chamar A Espanhola, que era sobre a gripe. A espanhola, de 18, sobre 1918, né? Que era a gripe das Ilhas Baleares. E aí o povo chamava a bailarina, a Baleária, o povo chamava a bailarina, que é a gripe. Não é lindo que eu lhe trouxe? Isso é Quantos uma orgasmos? peça. Isso é uma Múltiplos? peça. Mas eu fico desconfiado dela de homem ter orgasmo múltiplo. Não, mas literário pode. Ah, mas isso aqui dá pra você ter uma continuidade, né? Muito legal, muito Olha, bacana. Mas não é teu não, hein? Isso é do meu Não, acervo. eu sei. Eu lá vou, eu não posso. Eu já tirei do seu acervo. É, você já me entendeu. Mas enfim, eu às vezes Puxa, quando que estou bem bacana. digo, não, foi um gesto bonito. Mas outras vezes eu estou triste, digo, ah, meu Deus, como é que um pesquisador se livra, né? Mas por que é pesquisador? Se você não fosse, eu não faria isso. Olha o que é que o Raimundo Neto me trouxe. É um louco. Ai. Uma palmatória. Da cá. Que isso? Você quis lembrar o que? Escola? Olha, a gente. Terrível da escola. É engraçado que Atenção, conselho tutelar. Ele está maltratando uma criança. A criança sou eu. Diga. É engraçado que, lembrando da palmatória, nesse livro do Quem com Ferro Fere, com Ferro Será Ferido, Sim. tem também a Canção da Escola. É verdade. A Canção da Escola, na realidade, eram poemas que o Juvenal Galeno compôs, porque na época havia a palmatória e ele não achava justo o uso de palmatória. E ele queria acabar com a palmatória do Já Ceará. em 1871. 71. Aí ele Já queria acabar com Queria a acabar com a palmatória. palmatória. E ele achava que aquelas crianças que tinham algum problema de relacionamento, de comportamento, de estudo, no lugar de receber palmada, tinha que cantar. Então ele começou a fazer letras de música, né, colocando músicas Coisa linda. para que as crianças cantassem. Obra adotada pelo Conselho de Instrução Pública do Ceará para uso nas escolas primárias, 1871. São canções para serem cantadas Isso. no colégio. No colégio. Na Em entrada, em vários momentos. Recepção na de retirada. instrução. Isso. quando houver faltas graves, nos passeios. Que lindo. Engraçado isso, né? E aí você se lembrou disso, que Juvenal Galeno, já em 1871, era contra o uso Da palmatória. da palmatória nas escolas. Nós levamos muita palmatória ainda hoje, né? Não esta. Não esta, Mas mas outras, né? E a gente, assim, que é cabeçudo, o artista principalmente, né? Porque o artista tem que ser muito teimoso. Né? E tem aqui um livro contra a palmatória, não? Ele fala sobre isso, ele explica na justificativa explica. sobre isso, que a questão da palmatória, da repressão, que ele acha que a criança cantando, ela leva o espírito, e com isso é muito melhor para ela cresce. A escola é para educar.
Não ao martírio, né? Não é. Muito bem. Músicas que falam da educação no Ceará. Salve, salve! Olha aqui, salve, salve, mestre, salve livros, ó mansão Dalmo Labor. Santo Espírito, iluminai-nos, Santo Espírito, dai-nos valor. Salve, mestre, salve livros. E é assim que eu vou encerrar também o encontro com as palavras de Juvenal Galeno, o encontro que estou tendo aqui com o coordenador editorial da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o escritor Raimundo Neto. Salve, mestre! Salve livros! Salve, salve! Não é verdade? Salve, salve! Porque você é extremamente ligado à memória da cidade e aos livros, o que é mais importante. Porque não basta apenas ter um trabalho de memória, é preciso preservar isso na memória dos livros, para que isso possa, de uma geração, passar para outra e outra e outra e outra, e a gente só pode ser o que somos se olharmos o que fomos, não é? Para nos projetarmos no futuro, porque tudo é um processo, não é? Nós hoje temos o celular, mas hoje ele me trouxe o telefone, e eu comecei o programa com o telefone, vou encerrar com o telefone. Alô, alô, vou deixar no ar. Alô, alô, é o futuro? Livro vai desaparecer, vai ser objeto de museu. Os tablets vão substituir mesmo os livros? Hã? Bom, tá bom. No próximo programa a gente discute mais sobre isso e eu vou dar a sua resposta, tá, futuro? Tá bom. No próximo diálogo. Legal.